Queridos irmãos, estamos aqui novamente para conversarmos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Mas antes nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão, e a toda a espiritualidade amiga, para que possa estar nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo da melhor forma possível para a boa compreensão do estudo. Que assim seja. Nesse capítulo, nós vamos ver, acima de tudo, de que forma que o homem chegou a essa compreensão. Nós vamos ver Moisés, nós vamos ver o Cristo e nós vamos ver assim o advento da doutrina espírita. O homem sempre teve essa sensação, essa necessidade de busca de um ser superior, de um ser supremo. Nós já passamos por vários estágios nessa busca. Nós já adoramos pedras na litolatria, já adoramos árvores na fitolatria, né? Nós já adoramos os animais na zoolatria. Nós já tivemos adorações na mitologia, e essa sim, com muitos deuses. Nós tivemos na mitologia grega 12 deuses, nós tivemos na mitologia romana também 12 deuses, e nós tivemos na mitologia egípcia 25 deuses. Olha só o que aconteceu conosco nessa caminhada rumo à eternidade. Então, por volta do ano 2000 a.C., Abraão ele recebeu via mediúnica o comunicado de Deus, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a partir daí, Abraão começou a trabalhar com o povo hebreu, ele que era hebreu, na ideia de um Deus único. Mas por volta de 1700 a.C., teve uma grande seca em Canaã. Então eles não tinham produção de alimentos. E eles mudaram para o Egito, porque lá, pela fertilidade do Nilo, pelas suas enchentes, pela benesse, né, fartura na agricultura, eles puderam ali estabelecer. E através desse contato com os egípcios, eles foram perdendo aquele contato, aquela adoração a um Deus único, que até então eles tinham essa compreensão, ainda que muito recente, né? Para a gente ver de 2000 para 1700 são 300 anos, mas mesmo assim, alguns deles perseveraram na fé num Deus único, mas muitos se perderam. Imagine a adoração a 25 deuses, igual tinha no Egito, né? Eles ficaram no Egito aproximadamente por 430 anos e foram liderados por Moisés para retornarem em busca da Terra Prometida. E eles ficaram nesse interim 40 anos andando, caminhando pelo deserto. Mas isso era uma forma também dos mais antigos irem morrendo. E Moisés levando novamente a ideia de um Deus único para esse povo, então para tratar, para levar essa juventude, as crianças que estavam vindo ali, para a ideia de um Deus único novamente. Mas era um povo muito rude,
de se trabalhar. Tanto é que quando Moisés subiu o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, via mediúnica também, o que aconteceu? Quando ele desceu, o povo já havia feito a coleta de ouro ali e já havia fundido o bezerro de ouro para adoração. Então, esse povo, ele tinha essa necessidade de estar adorando alguém, alguma coisa. Aconteceu o quê? Teve aquele episódio de passar a fio de espada, algumas mil pessoas, né? São aproximadamente 3.000 pessoas. E Moisés continuou naquele trabalho da ideia de um Deus único. Fácil? Não. Era um povo muito rude, era um povo indomável praticamente. Então, através das leis que Moisés recebeu, via mediúnica, que era o Decálogo, são os 10 mandamentos que nós encontramos nos evangelhos, ele também criou ali as suas leis civis e disciplinares, todas elas com um cunho de divino, mas eram um número de 613 leis. E nós vamos ver nessas leis que ele utilizava para ir controlando o ímpeto daquele povo. Eram as conhecidas lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente. E nessa situação que nós encontramos em Moisés, apareceu para nós a primeira lei, que é a lei de justiça, que até então nós não tínhamos esse conhecimento. Nós não tínhamos essa sensação de impunidade. E a partir de então, nós começamos a ter esse sentimento de punição. Mas como que Moisés trouxe isso para nós, também nos revelou um Deus rude, um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus bélico, um Deus que participava de guerras, um Deus que era favorável a um povo em detrimento a outro. E isso fez com que aquele povo ficou temente a Deus. Até hoje nós ouvimos muito isso, né? Eu sou temente a Deus. Mas se Deus, ele é Pai, ele é misericordioso, conforme o nosso Cristo trouxe para nós, nós não precisamos ter medo dele. Nós precisamos respeitar. É diferente de ter medo, né? Então, essas leis de Moisés, elas foram mudando de acordo com a evolução do povo, menos a lei divina, que era os 10 mandamentos. Quando chegou no ano 0, que também os estudiosos, algum deles têm algumas ressalvas sobre isso, uns dizem que é 3 a.C., outros dizem que é 3, 4, né? Eles, com o advento do Cristo, ele veio nos trazer um Pai como Deus, um Deus de amor, um Deus de compreensão. Jesus mesmo deixou muito claro isso, né? Já que ele não veio destruir a lei, ele veio fazer cumprir as leis, mas justamente as leis divinas, que elas deveriam ser cumpridas até o seu último ponto, até o seu último J. Então, como que nós vamos compreender Deus através dos ensinamentos de Jesus? Ele mesmo nos traz essa demonstração. Qual dos seus filhos que está com fome e o pai dá uma pedra ao invés de pão? Dá uma serpente ao invés de um peixe? Então, nenhum pai, né? Nós que somos aqui falíveis, vamos fazer isso com nossos filhos? Imagine Deus. Ele pode nos dar coisas muito melhores. Então, Jesus veio nos trazendo essa exemplificação de Deus de uma forma bem diferente daquela que nós vimos de Moisés. Por isso que Jesus trouxe para nós aí então o Deus de amor, o Deus de compreensão, o Deus de misericórdia. E justamente
um Deus que não vai punir seus filhos. Ele vai, ao contrário, vai perdoar. Então, quando Jesus estava reunido ali com os apóstolos, ele deixava muito bem claro a possibilidade da vida futura, a realidade da vida futura. Vamos ser mais claros, né? Ele dizia que o reino dele não era deste mundo. E ele trouxe também para nós as consolações. Então nós vamos ver no Evangelho também Jesus fazendo para nós as colocações: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e também no versículo 26. Então Jesus, ele veio trazer para nós essa esperança, como toda a sua passagem. Nós, pelo que nós compreendemos dos ensinamentos de Jesus, muito maior que as curas que ele proporcionou, foi o Evangelho, foi sua lição, foi seu exemplo deixado para que nós pudéssemos segui-lo. Mas ele veio falar que era fácil? Em hipótese alguma. Tanto é que Jesus fez o quê? Aquele que quiser se salvar, pegue a sua cruz e siga-me. Em nenhum momento Jesus falou que as coisas seriam fáceis. Ele nos diz, nos recomenda a pegar a nossa cruz e seguir. Cruz é sinal de dor, cruz é sinal de sofrimento e, acima de tudo, é sinal de trabalho. Porque se nós não carregarmos, se nós não mudarmos de um lado para o outro, através do trabalho, da ação, nós vamos ficar inerte e automaticamente nós não vamos chegar a lugar nenhum, em termos de evolução, em termos de ascensão a planos maiores. Mas passou-se o tempo. Os ensinamentos de Jesus foram como que esquecidos por nós através dos séculos. Aqueles cristãos que morreram em nome de Jesus, eles se transformaram no futuro e passaram a perseguir pessoas que não pensavam de acordo com eles. Eles perseguiam em nome de um Deus, da mesma forma que ocorreu na antiguidade. Então nós vamos ver que as épocas elas vão se transformando, mas as histórias vão se repetindo. Nós encontramos na história anterior a Jesus muita violência, muita incompreensão, muita falta de amor, muitas guerras sendo travadas por motivo nenhum. Nós encontramos promiscuidade. Tanto é que na Bíblia mesmo nós encontramos o episódio de Sodoma e Gomorra, né? Que ali prevalecia a promiscuidade, a iniquidade, tudo. E nós vamos vendo a história se repetindo. Nós tivemos no século XVIII o século das luzes, o iluminismo, que foi onde a razão começou a prevalecer. E nesse avanço da ciência, nesse avanço do homem estar pensando um pouco mais, esquecendo essa parte mais teológica, né? Porque era a igreja que ditava as normas, era tudo ela que fazia com que as pessoas compreendessem da forma com que eles queriam. Então, houve esse avanço da ciência. E só assim nós pudemos, através do conhecimento, através da busca
eram os porquês, né, da vida. Por que que acontece isso? Por que acontece aquilo? Até nosso irmão Laureano escreveu um livro acerca dos porquês, né? Porque são muitas dúvidas ainda que nós temos hoje e nós tínhamos então milhares a mais de dúvidas daquelas que nós temos hoje. Tanto é que se mandava para a fogueira aquele que discordava que a Terra não seria o centro do universo. Então nós tivemos ali as inquisições, as cruzadas, as pessoas sendo queimadas, né, as fogueiras ali, justamente por contrariar o pensamento da igreja na época, que era proibido. Era um tabu as pessoas discordarem. Então passou-se o tempo e através das comunicações de alguns fenômenos mediúnicos que eclodiram no século XIX, né, já depois do conhecimento melhor do homem, a compreensão melhor, nós tivemos ali o professor Denizar Rivaio, né, o Hipólito Leon Denizar Rivaio, que depois ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, para compilar todas aquelas informações, todos aqueles fenômenos, estudar tudo aquilo que estava acontecendo e trouxe para nós, em 1857, o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta, o que é Deus? Uma pergunta muito inteligente, mostrando para nós que sempre tivemos ali Deus como objeto, e já nós vamos ali ver que Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo emana de Deus, né? E o Espírito Verdade, juntamente com o professor, vamos chamar então de Allan Kardec, que é o que ele usou para a doutrina espírita, para a sua obra na doutrina espírita, ele trouxe para nós muitos ensinamentos que iriam iluminar todos os nossos pensamentos. Mas de que forma? Em forma de gotas, porque conforme os espíritos mesmo disseram, nós não temos condições ainda de absorver todo o conhecimento. Isso vai ser aberta a janela aos poucos. Então o horizonte para nós, ele vai sendo desvendado de forma gradual. Então ele disse o seguinte, olha, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Então que nós passamos a nos amar, a compreender as nossas diferenças e, acima de tudo, esquecer rancores, procurar controlar o nosso ímpeto, domar o nosso instinto, porque nós já estamos usando a razão. Vamos pensar. E através do pensamento, nós vamos buscar instrução, porque o homem só se evolui através do conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, ele vai ficar preso ao passado de forma rudimentar ainda. Então, nesses conhecimentos que Kardec nos traz, nós vamos vendo que a possibilidade de uma vida melhor no futuro. E isso só depende de nós. Então nós vamos ver com a doutrina espírita a nossa reencarnação. Por que eu estou sofrendo agora? De que forma que eu vivi no passado? E de que forma eu vou viver no futuro? Mas infelizmente nós ainda estamos engatinhando, porque já se passaram 170 anos e nós estamos aqui ainda na busca da compreensão mínima. Porque nós vemos dentro das casas espíritas pessoas vivendo como se nós não tivéssemos o amanhã, vivêssemos o agora. Nós não compreendemos as nossas dores, nós não estamos compreendendo as nossas necessidades. Nós ainda estamos vivendo em busca de fenômenos. Nós ainda fazemos caravanas para ver fenômenos mediúnicos. Nós esquecemos de ver que a doutrina espírita ela nos revela um mundo maravilhoso pela frente, mas através da nossa mudança, da nossa reforma íntima, que é o essencial para a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, por que eu estou sofrendo tanto se eu sou uma pessoa boa?
Hoje nós nos classificamos como pessoas boas, ótimo. Sinal que na próxima encarnação nossa, nós teremos menos sofrimento. Mas esquecemos de ver que esse sofrimento que nós estamos tendo hoje, mesmo nos julgando pessoas boas, é relativo à nossa encarnação ou às nossas encarnações passadas. Porque nós podemos estar aqui reparando um erro de uma outra encarnação há séculos atrás. E nós não sabemos disso. Por isso tanta dificuldade dessa nossa compreensão. Mas é aí que nós temos que ter a perseverança e o conhecimento de que nós teremos um futuro melhor. E muito se fala em mundo de regeneração. O que nós temos feito para termos um mundo melhor? Quais são as nossas atitudes? De que forma nós estamos levando para os outros o nosso conhecimento adquirido na doutrina espírita? O que isso tem sido feito em nosso benefício também? Na passagem do semeador, é bem claro, nós estamos semeando. E o que nós vamos colher? Que tipo de semente nós estamos semeando? Parece que não, mas todas as nossas atitudes aqui diz respeito ao nosso futuro. Nós esquecemos que daqui a algum tempo nós estaremos de volta. E de que forma nós vamos receber esse mundo? De que forma nós estamos nos programando para esse mundo? Hoje, assim como Moisés, há 3.000 e poucos anos atrás, 3.300 anos atrás, nós estamos tendo que ter leis que há 50 anos atrás, para nós era coisa dentro de casa. Respeitar os mais velhos, quando nós chegássemos num lugar, dessemos a nossa vez para uma pessoa mais velha, para uma pessoa doente. Hoje tem que ter lei para isso. Parece que nós estamos nos perdendo novamente. Que forma que nós estamos vendo o mundo hoje? Nós estamos tendo pensamentos voltados a Deus? Leon Denis, no livro No Invisível, que logo no início do século XX ele escreveu, em 1903, se não me falha a memória, ele disse que o Espiritismo, a doutrina espírita, será aquilo que os espíritas fizerem dele, que nós fizermos dele. E o que nós estamos fazendo do Espiritismo? Nós pedimos orações, nós pedimos todas as coisas dentro do centro espírita, mas o que nós estamos mudando para que isso não se repita? É a história do Chico Xavier, das moscas. Vamos curar a ferida, que as moscas automaticamente elas vão desaparecer. Não adianta nós ficarmos aqui com os nossos erros em busca de uma bênção que nós não estamos fazendo jus por ela. E Leon Denis também, ele traz no mesmo livro, No Invisível, uma outra frase interessantíssima. Uma gota de chuva, ela pode se transformar numa pérola ou pode se transformar num lodo. De que forma que nós estamos utilizando essa gota de chuva? De que forma nós estamos utilizando esse conhecimento que nós estamos recebendo da doutrina espírita? Está sendo alguma coisa benéfica para nós? Ou está sendo apenas mais uma lama? Nós pedimos tanto para entrarmos no mundo de regeneração, mas de que forma nós estamos trabalhando para entrar nesse mundo de regeneração? Nós estamos aí apoiando quais atitudes, quais pautas? Essa semana, desses dias atrás, dentro de um grupo espírita, teve uma postagem acerca do aborto. E teve pessoas que brigou. Saiu do grupo dizendo que isso é pauta política. E de que forma nós estamos vivenciando um mundo melhor? Quais pautas nós estamos adotando? A pauta do Cristo ou a pauta que trabalha contra a doutrina moral cristã?
O que nós estamos vendo? Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. As criancinhas são inocentes. É o futuro que nós estamos jogando, semeando ali, para que nós possamos voltar no seio, junto com essas crianças que na época serão já adultas, e nós vamos encontrar que mundo? O que nós estamos passando de conhecimento para essas crianças? A doutrina espírita nos mostra que através da reencarnação, nós estamos hoje aqui apenas colhendo aquilo que nós fizemos no passado. Nós não somos de agora. Nós somos já espíritos viajores no tempo. E de que forma nós estamos nos programando para esse retorno nosso no futuro? Qual mundo nós vamos encontrar? Muito se tem falado do mundo de regeneração. Mas no mundo de regeneração, se nós buscarmos lá no capítulo 3, nós vamos ver que dentro do mundo de regeneração, os seus habitantes se voltarão apenas para Deus. Hoje, nós estamos adotando a pauta cristã, a pauta de Deus, o amor ao próximo. Dentro da doutrina espírita, nós encontramos as necessidades da riqueza, o bom uso dela, o mau uso, o que vai refletir. Se hoje eu estou em condição de milionário, na próxima eu volto sem dinheiro para provar as dificuldades. E nós queremos fazer uma pauta hoje igualitária para todos. Como que nós vamos buscar o reino de Deus se nós estamos brigando ainda materialmente aqui na Terra? Dentro do mundo de regeneração, nós vamos ver que é muito diferente o nosso pensamento que nós temos dele hoje. Vamos buscar o conhecimento no capítulo 3 sobre o mundo de regeneração para a gente trabalhar melhor as nossas atitudes. O que a doutrina espírita veio nos trazer? Como que nós estamos absorvendo esses conhecimentos e nós estamos repassando esse conhecimento? E também nós estamos vendo muitas enxertias dentro das casas espíritas, cromoterapia, reiki, uma infinidade de coisas, né? Apometria, que não faz parte da doutrina espírita. Será que nós vamos entrar nesse mesmo processo que teve o cristianismo de deformação há 2000 anos atrás, depois que Jesus voltou para a espiritualidade? Todo o trabalho que teve os apóstolos, que se perdeu depois, aí veio a doutrina espírita para corrigir o rumo, e nós vamos levar essa doutrina espírita que é tão esclarecedora, de que forma? Nós já estamos trazendo para dentro das casas espíritas enxertias que não faz parte do espiritismo. Quando que nós vamos parar para analisar essa situação? E o Herculano Pires, ele deixou para nós esse pensamento também. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Olha só que interessante. Então nós precisamos voltar a ter esse estudo da doutrina espírita, essa compreensão da doutrina espírita, para que possamos compreender a maravilha que nós estamos aí tendo a oportunidade de conhecer. Queridos irmãos, queridas irmãs, o futuro nós estamos plantando hoje. De que forma nós estamos jogando a semente? De que forma nós estamos preparando essa terra para uma colheita futura? É isso que nós precisamos pensar. A doutrina espírita nos ensina a raciocinar. Por que eu estou sofrendo? Nós temos a pergunta e nós temos a resposta. Se nós não encontrarmos a resposta nesta encarnação, com certeza nós estamos aqui corrigindo um erro de uma encarnação passada. E é isso
que Jesus espera de nós. Que nós possamos nos melhorarmos como espíritos e nos prepararmos para viagens futuras, para alçar novos voos. E só assim nós vamos compreender todos os problemas também que há com os nossos irmãos nessa caminhada. E só assim nós vamos encontrar um mundo melhor dentro de nós, sabedores dos nossos problemas, agirmos para solucionarmos e também compreender a dor e o problema do nosso próximo. E que Jesus possa estar nos amparando e nos auxiliando. Agradecemos a Deus essa oportunidade e agradecemos também ao nosso Mestre Jesus pelo seu Evangelho, a espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado. Basta que nós pedimos a sua ajuda e Ele nos intuirá da melhor forma possível para vencermos os nossos desafios. Muita paz para todos. Que Deus e Jesus nos abençoe. Que assim seja.